Então, bom, muito boa tarde aqui no Brasil. Boa noite aí em Portugal já, né, Lu? Sim, boa noite. Vamos dar sequência a mais essa série de entrevistas que eu me propus a fazer para falar sobre transição de carreira na vida real. Que o objetivo é ajudar o máximo de pessoas a entenderem que fazer uma transição de carreira é possível, sim, desde que você reconheça o que você tem de bom. Independente da sua formação, independente do seu background, você consegue fazer uma transição de carreira desde que você gere clareza e perceba quais são os movimentos da sua vida pessoal que estão impactando na sua vida profissional, o que seu coração está pedindo, alinhado com as suas competências técnicas, com as suas competências comportamentais. E é isso que a gente vai conversar hoje com a Lu Moreda, a Moredinha, para os seus seguidores no Instagram. A Lu é uma grata surpresa que a internet me trouxe. Eu falo que nesse mundo das redes sociais, a gente tem que peneirar, né, Lu? Tudo que vem muita informação, vem muita coisa, mas que vem muita coisa boa quando a gente foca a nossa lupa para realmente assuntos que estão ligados aos nossos interesses. E a Lu foi uma dessas gratas surpresas. Lu, eu nem lembro quem foi que me indicou o seu Instagram e seu Snapchat, para falar a verdade. Mas eu agradeço essa pessoa desde já. E aí eu comecei a seguir a Lu e ver o conteúdo que ela produzia. A Lu hoje está morando em Portugal, ela vai contar um pouquinho da história dela para gente. E eu percebi que ela teve ela fez essa transição de carreira e uma transição também para um outro país, que às vezes, a princípio, pode ser até mais desafiador ainda, né, Lu? Ir para um outro país, totalmente. uma outra cultura. E aí ela vai contar um pouquinho disso para a gente. Mas o objetivo é que a gente consiga entender como que eu vou fazer essa integração das minhas competências que eu herdei numa primeira, numa segunda formação, das minhas competências pessoais com o meu trabalho. E com um novo trabalho que muitas vezes eu vou ter que criar, né, Lu? Às vezes eu vou ter que criar esse novo trabalho para atender os meus verdadeiros anseios, ao invés da gente ficar batendo cabeça, trabalhando muitas vezes em projetos em que não acredita, levando uma vida que a gente chama de vida de gado, né? Aquela vida sem propósito, sem sonho, sem brilho no olho, no qual ninguém merece. Que tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que me segue, para as pessoas quando vão escutar as minhas palestras, as minhas partilhas, Lu, eu falo que ninguém merece viver uma vida que não acredita. Boa. Né? Ninguém merece não entregar os seus talentos para o mundo. Então, seja muito bem-vinda, Lu. Eu te agradeço de todo o coração já a sua disponibilidade, a sua generosidade em partilhar um pouquinho da sua história com a gente. Ai, Aline, que isso. Eu que estou muito feliz de poder compartilhar um pouco. Bem, essas mudanças, né, não acontecem só comigo, acontecem com muitas pessoas e sempre tem um pouquinho de sofrimento, né? A incerteza gera um sofrimento que às vezes a gente não sabe lidar direito com ele, mas, enfim, tem que acreditar nas habilidades que a gente tem. E Lu, conta um pouquinho pra gente esse seu processo de mudança para Portugal, como é que foi isso, né? E de mudança de carreira, consequentemente. Hoje eu fiquei sabendo um pouquinho aí da sua formação, que eu nem fazia ideia que você já tinha feito uma outra transição de carreira, e eu queria que você contasse rapidamente como é que foi, e que você falasse assim, qual foi o ponto da virada, Lu? Que você falou assim, nossa, vou ter que me reinventar nessa minha vida profissional, vou ter que buscar algo que eu amo e ganhar dinheiro com isso. Como é que foi para você? Enfim, eu acho que vou fazer um resumo, tá? Mas assim, eu acho que a minha vida profissional, ela foi basicamente todas essas mudanças que ocorreram na minha vida profissional, que foram duas, basicamente, elas foram motivadas pela minha vida pessoal, por um questionamento na minha vida pessoal. Então, o primeiro, eu tinha 20 e poucos anos, na verdade, eu era formada em economia.
sou formada em economia, trabalhava numa joint venture da Esso e da Shell e levei um pé na bunda. Aqueles pé na bunda que leva a gente para frente. Leva a gente para frente, a gente tem aquela liposseparação, né, que falam que emagrecemos bem, mas foi um pouco isso. Eu acho que a partir de um problema na minha vida pessoal, né, um pé na bunda, um término de namoro, eu consegui repensar as coisas que eu estava vivendo. Eu já não estava muito feliz com o meu trabalho, porque eu não tinha nenhuma interface com a parte artística, com arte, com cultura, que foram coisas que sempre me despertaram interesse. E eu sempre senti a falta disso, mas às vezes quando você está no automático, ganhando um dinheiro que naquela época era interessante para mim, você não dá muita atenção e a vida vai seguindo, até que algo te desperta, algo te chama atenção. E no meu caso foi isso, foi um término de namoro que me fez repensar um pouco, e eu simplesmente pedi demissão e fui estudar cinema em Londres, que era algo que eu tinha prestado vestibular, inclusive, mas por um aconselhamento da minha mãe eu resolvi não fazer essa faculdade e seguir com a faculdade de economia. Essa foi a minha primeira mudança. E recentemente, há 2 anos e meio, eu tive uma outra mudança que foi também motivada por uma decisão pessoal de mudança para Portugal. Eu e meu marido, nós queríamos sair do Brasil. Eu faço parte dessa leva de brasileiros que resolveram sair do país por uma insatisfação e um não reconhecimento dentro do local onde vivia. E, ao mesmo tempo, eu tenho um desejo muito forte de ser mãe. Só que naquela altura eu pensava o seguinte: como eu vou criar meu filho aqui? Eu quero dar uma condição melhor para ele em relação à liberdade, a ser criado na rua, a subir em árvore, a ir para um parque, a se relacionar com outras pessoas de diferentes culturas. E você morava numa capital grande, né, Lu? Eu morava no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro. E aí, motivada muito por isso, por esse desejo de ser mãe, pela instabilidade econômica, social, política do Brasil, eu também saí do meu emprego. Na época, eu já trabalhava há muitos anos com audiovisual, e saí e nós viemos de mudança para Portugal. Bem, apesar de todo mundo falar, Portugal é maravilhoso, você tem qualidade de vida, você tem isso, você tem aquilo, você tem muita coisa, mas não tem emprego. Você tem muita coisa, mas aqui você não escolhe emprego. É muito difícil você colocar o seu currículo embaixo do braço e ter uma recolocação de trabalho fiel ao que você fazia. Ou com um salário equivalente ao que você ganhava. Né? Então, assim, Portugal é muito bom, mas tem falta de emprego, e geralmente o emprego que tem é na área de prestação de serviços, geralmente ligado a turismo. E um outro ponto é que os salários são muito baixos, extremamente baixos. A diferença do Brasil é que aqui você tem um poder, não um poder aquisitivo, mas na verdade um poder de compra. Então você ganha menos, mas em compensação você consegue ter uma vida acessível. Sim. Então, assim, essa foi a minha segunda mudança. Eu vim para cá, não trabalhei com audiovisual, não queria trabalhar com audiovisual no primeiro momento, porque eu pensava o seguinte: eu não quero voltar a ter a vida que eu tinha de não ter horário para chegar em casa. Eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Eu só via o meu marido no final de semana. Eu quero engravidar e eu quero cuidar do meu filho. E em Portugal não tem babá. Até tem, mas assim, eu não quero terceirizar a criação do meu filho. Sim. Entendeu? E isso eu falo sem julgamento, sem crítica, porque a minha mãe terceirizou a criação dos filhos dela com os meus avós, e foi assim, um sucesso. E muitas pessoas hoje terceirizam com babás e tal, porque é o que dá para ser, entendeu? Que para você trabalhar você precisa fazer isso, e vamos em frente.
Mas você tinha essa clareza, né, Lu? Eu tinha essa clareza. Família é um valor para você. Liberdade com seu tempo também era um valor para você. Era um valor para mim. Eu entendia que, obviamente, em algum momento eu precisaria de uma ajuda, de uma outra pessoa, mas eu queria estar à frente disso, tá? Então eu fiz essa mudança e nessa mudança eu resolvi não entrar para o audiovisual e comecei a pensar em coisas, em habilidades que eu tinha. De que forma que eu posso ir para um lugar e criar algo que seja meu. E aí eu falei assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de receber em casa. Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu gosto de falar idiomas. Eu gosto de redes sociais. Eu gosto de escrever. E aí eu comecei a listar tudo isso, todas essas habilidades que eu tinha, e comecei a tentar criar algo que eu pudesse unir essas habilidades, já que eu não ia produzir um filme e eu não ia fazer nenhum planejamento de logística para entrega de petróleo em tal lugar. Ou seja, era um processo de biohacking, né, Lu? A gente entra nesse processo de autoinvestigação mesmo, né? Assim, peraí, deixa eu olhar para dentro, deixa eu ver quais habilidades que eu tenho e eu consigo produzir algo, um produto, um serviço, e as pessoas, consequentemente, vão me pagar por isso, né? Exatamente. E teve algum medo, Lu? Assim, teve medo nesse processo? E quais foram os seus principais desafios aí? Não, eu acho que tem medo todo dia, né? Eu acho que quando você começa a empreender, o medo é diário. Tem medo do fracasso, né? Tipo, eu comecei a ter crise na coluna e o meu acupunturista falava, isso é o medo do fracasso. Eu falei, mas é óbvio. Me conta uma novidade. É normal, é normal. Eu sou um ser humano que estou acostumada a entrar num trabalho, né, e ter um salário fixo e receber por isso. De uma hora para outra você fica sem aquele seu salário fixo. Então, assim, é o medo do fracasso, é sua autoestima que ela fica mexida, porque você de uma mulher independente, e eu fui criada com a minha mãe todo dia, economista, minha mãe também falando, você precisa ser independente, você precisa ser independente. De uma hora para outra, você se vê totalmente dependente do seu marido, entendeu? Então, assim, é um processo de mudança muito, muito forte, e que é até interessante falar sobre isso em relação ao meu marido, porque, assim, ele sempre me apoiou muito em todas as coisas que eu resolvi fazer. Inclusive nesse momento de empreender, de criar alguma coisa, né, de investir em algo. Mas mesmo assim, eu acho que nós nos sentimos muito fragilizadas em relação à nossa autoestima, né? De às vezes ter preguiça de acordar, eu não quero acordar, eu quero ficar na cama. Mas, enfim, tem que levantar, tem que se esforçar, tem que... Eu falava muito com a minha mãe que uma coisa que me ajudou muito nesse processo de between, né? Entre achar o que eu queria fazer e realizar, né? E abrir uma empresa e realizar isso, foi um truque, assim, que me deu... Eu tive um insight, né? Eu acho que Deus falou comigo, tipo... Moredinha, acorda todo dia, toma banho e se arruma como se você fosse para o seu trabalho. Uma disciplina positiva. Excelente, maravilhoso. Já fica de dica, hein, gente? Acorda, toma banho e mantém uma rotina, a mesma rotina que eu tinha para o meu trabalho antes, mantém isso. Porque isso é que vai fazer com que você saia da sua cama e, de repente, mude a tecla que você não está em casa. E aí, eu não sei se você está percebendo, Lu, mas você já, na sua fala, você já está dando insights para quem está olhando de fora e, às vezes, está passando por esse momento de dúvida, né? De incertezas na sua vida profissional, de insatisfação, né? Primeiro, de fazer esse biohackeamento, conhecer a sua ecologia, né? Quais as habilidades que eu tenho, o que eu gosto de fazer, né? Me sinto bem fazendo.
E essa segunda, que é para mim é uma dica de ouro, né? Criar uma disciplina positiva, algo que vai te levantar da cama todo dia. Não, e era engraçado, porque às vezes, por exemplo, meu marido chegava em casa do trabalho dele e ele me perguntava assim: ué, tá bonitinha, você foi aonde? Aí eu falei assim: ué, tô em casa trabalhando, sabe? E muitas vezes as pessoas também, assim, até os familiares ou amigos mais próximos, eles falam assim: ah, você não. Como era? Tipo, ah, você não tá trabalhando? Como se o trabalho fosse você ir para um lugar e você ser talvez assalariada. E na verdade não, você pode estar produzindo algo dentro da sua casa e isso é um esforço de tempo, de o seu investimento de capacitação mental, de criação, e você está trabalhando dali, e isso é um trabalho. Sim. E a partir do momento que você reconhece que o que você está fazendo seja uma pesquisa do que eu vou fazer, isso já é um trabalho. Sim, maravilhoso, maravilha, maravilha, lindo isso. Lindo, e até para que as pessoas saiam desse campo que você falou tão bem, desse lugar de baixa estima, desse lugar que estou desocupado, estou desempregado. Estou desempregado, que eu acho que isso, assim, isso é o que deixa a gente assim pior, né? Eu acho que é essa autoestima, assim, a gente se sente nada, né? Sim. Nada, porque eu acho que as pessoas te reconhecem pelo seu trabalho, pelo que você ganha, pelo que você tem, e não, na verdade, pelas suas habilidades. Eu acho que foi essa quebra de paradigma que eu consegui ter, que é o seguinte: independente do que as pessoas estivessem pensando de mim naquele momento, eu precisava me sentir ativa. Sim. Então, era a minha postura. Eu precisava corrigir isso dentro de mim, para os outros entenderem que assim, que eu estou bem, que eu estou ativa, que eu estou trabalhando, que eu estou feliz apesar de estar no momento de transição. E esse momento de transição é um momento que todo mundo vai passar. Sim. Não é? Pode ser na vida profissional, ou pode ser na vida amorosa, ou pode ser, de repente, com os filhos, né? Exato. São ciclos, né? São ciclos. Sim, e eu falo isso, que isso acontece muito também, que às vezes a pessoa fala assim, ou fica desempregada, né, ou perde emprego, ou sai mesmo porque estava doente, estafado, não aguentava mais aquele trabalho. E aí a pessoa às vezes fala assim, ah, mas eu não sou um empreendedor. Eu falei, poxa, lógico que é, porque a gente empreende todo dia. Você ter um filho é empreender, você ler um livro é empreender, você começar um novo curso é empreender, né? Então, eu vejo que a gente tem que trazer mais esse sentido real do empreendedorismo, de você utilizar ele em tudo que você for fazer. Cada dia que você está levantando é um novo empreender, é um empreender nas coisas que você quer, né? Eu acho que, na verdade, assim, existe uma confusão também, até se você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que existe uma confusão que as pessoas acham que empreender é abrir uma loja. Sim. Vou abrir uma loja, estou empreendendo, vou abrir uma loja. Né? Vou abrir um espaço físico, né? Se eu não abrir um espaço físico, eu não sou empreendedor. Sim. Né? Então, assim, era aquele programa que passava todo dia no sábado de manhã, né? Pequenas lá antigamente. Mas era isso, né? Tipo, se eu não abrir, se eu não tiver uma franquia, se eu não tiver alguma novidade, uma loja física, eu não sou empreendedor. E, na verdade, assim, é até engraçado você ter comentado sobre isso, porque eu sou muito medrosa. Eu sou extremamente medrosa. E quando eu comecei a ter ideias e ter projetos, era simplesmente para me ocupar. Porque vindo da empresa que eu vinha, a minha cachaça era o meu trabalho, entendeu? É o que em audiovisual a gente costuma falar, minha cachaça é meu trabalho. Tem uma adrenalina muito forte que a gente acaba ficando viciado naquela adrenalina, né? Das coisas que dão errado você tem que solucionar, dos imprevistos que você tem que solucionar. E aí eu falei assim, não, eu não vou ficar em casa sem fazer nada, porque senão eu vou enlouquecer.
eu vou enlouquecer. Então era isso, eu tinha minha rotina de acordar, tomar banho, me arrumar, me maquiar e ir para o escritório e trabalhar. E o trabalho era pesquisa, era assim, o que eu posso fazer que eu não vou gastar muito dinheiro, porque eu não tenho, eu não vou abrir nada, porque eu não tenho que investir para abrir nada, e eu não me sinto capaz de abrir nada, mas eu tenho um projeto de reunir amigos para ter uma experiência gastronômica numa tarde. Eu tenho uma casa, eu tenho os meus amigos e eu me comunico bem. Então, se eu unir essas 3 coisas, eu consigo vender alguns convites e produzir, que era o que eu fazia antes, e colocar todas essas pessoas juntas ali, para terem um bom momento. Então, assim, a partir disso, eu fui desenvolvendo um trabalho novo. Sim. Entendeu? Criando o seu próprio trabalho, né, Lu? Criando. E a partir disso, eu criei um evento chamado Confraria Imperial. E aí as pessoas passaram a ir nesse evento, e aí olhavam para o lugar, porque eu decorava o lugar, eu fazia parcerias no lugar. Era na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em Itaipava. E aí, por exemplo, eu pedia para um amigo uma casa linda, aí eu ia numa loja de móveis e apresentava o projeto, e conversava com a pessoa, você me empresta seus móveis para eu poder decorar esse espaço para essa tarde gastronômica? Aí a pessoa, que interessante, eu te empresto sim. Eu falei, porque depois eu vou divulgar isso nas redes sociais. E aí, assim, eu comecei a juntar coisas e quando eu vi, eu tinha um evento pronto, com convites vendidos. E olha que interessante, Lu, utilizando várias das suas habilidades. Né? E assim, será que a economia não estava integrada aí na hora que você foi montar o preço, o valor das coisas, fazer orçamento, negociar com o fornecedor? E até mesmo na questão de eu não tenho perfil e dinheiro neste momento para abrir um negócio, para investir. Entendeu? Eu acho que a economia ela falou logo de início nessa questão de perfil. E na sequência em relação a eu não tenho capital para investir agora nesse momento em algo grande e tal. Então, o que eu tenho são as minhas habilidades. E quais são? Eu sei receber, eu sei unir pessoas e sei decorar um espaço. Eu acho que eu sei decorar um espaço. E aí pronto, eu fiz o primeiro e aí as pessoas gostaram muito. Algumas das pessoas que ficaram encantadas com a decoração e me chamaram para decorar casamento. E aí, assim, aí é aquilo, tá tudo interligado, né? De uma coisa você vai a outra. Aí eu fiz um evento, me chamaram para fazer um casamento, eu fiz um casamento. E aí, depois de um casamento, eu comecei a pensar, já sei, eu vou para Portugal, eu vou fazer casamentos. E aí eu vim para cá com essa ideia de, é outra coisa que eu não preciso investir dinheiro, tá tudo dentro de mim. Eu preciso articular com pessoas, que é algo que, teoricamente, eu tenho essa habilidade, eu consigo fazer isso. Sim. E pronto, vou lá, é isso que eu vou fazer. E só uma observação, Lu, que eu como sua seguidora, né, uma pessoa que acompanha o seu trabalho, eu vejo o tamanho da sua entrega em partilhar realmente o que você está vivendo, em construir uma experiência, né? Construir uma experiência. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, até para as pessoas saberem o que você faz aí em Portugal, qual que é o serviço que você promove tão lindamente. Eu sou até suspeita para falar, porque fico apaixonada, porque você consegue fazer esse exercício imaginativo com quem te segue, de se transportar até onde você está aí, assim. Ai, que bom. Será que ela está que lugar bacana? E eu acho que isso desperta um desejo muito positivo de você viver essa experiência, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho aí o que você faz, o que você está fazendo para que as pessoas saibam e que também possam te acionar. Eu vou deixar todos os seus contatos, porque as pessoas obrigada. Merecem ver as lindezas que você promove, o conteúdo que você gera. Ai, que bom. Então,
antes eu só vou voltar um pouquinho, porque assim, eu acho que essa questão da transição profissional realmente é você, tipo aquela brincadeira de unir pontos, né? Sim, Até que a forma se complete. sim. Você vai unindo um ponto, você não sabe direito para onde você está indo e de uma hora para outra, pum, chegou. A imagem foi feita e você está onde você tem que estar. E eu acho que é um pouco isso às vezes que eu penso. Quando eu vim para cá, a minha ideia inicial era isso. Eu criei a Personal Anfitriã, que foi essa empresa. Logo na sequência da Confraria Imperial, a Personal Anfitriã surgiu, que nada mais era do que uma personal hostess, ou seja, eu e a sua casa, ou eu faria o seu evento e você não iria se preocupar com absolutamente nada, entendeu? Eu seria, ao invés de você ligar para o buffet, ligar para a decoradora, ligar para fulano, ligar para... Não, eu ia ver tudo para você e tal. Mas isso você tem cerimonialistas, né? Que fazem casamentos. Eu fazia no Brasil uma recepção pequena, tipo um almoço de formatura, como de repente um mini wedding, tá? E aí eu resolvi trazer isso para cá. Só que, como eu tinha essa questão da comunicação muito forte dentro de mim, e essa questão da criatividade também, eu sempre gostei das redes sociais, eu comecei a usar a ferramenta Snapchat, os vídeos. E Uhum. aí fui usando, até que um dia um site de viagens entrou em contato comigo, me indicando como um ponto de referência em Portugal, para que as pessoas, os viajantes, tivessem dicas de uma local. Isso foi muito positivo para mim, porque aí vem a questão também de você estar atento às oportunidades, né? Fazer as Que como leituras, né, Lu? fazer as leituras, exatamente. No momento que eles me indicaram, muitos seguidores vieram para o meu Snapchat e muitas pessoas começaram a perguntar para mim dicas de Portugal. E começaram a se encantar com Portugal, porque Portugal, né, não era tão conhecido assim, não era a primeira opção de viagem de um brasileiro, por exemplo, né? Portugal tava lá esquecidinho. Enfim, e aí eu comecei a divulgar e tal, não só eu, mas como outras blogueiras também, outros blogueiros de viagem também. E eu percebi o seguinte, eu tô dando dicas para as pessoas e esses vídeos, eles expiram em 24 horas. Então, as dicas que essa pessoa está vendo hoje, elas não vão ver mais. Uhum. Então, ou seja, ou ela anotou, ou ela deu um print, ou ela vai me perguntar de novo. E se ela for me perguntar de novo, eu vou cobrar por isso. Porque isso é uma prestação de serviço. Sim, leva tempo, pesquisa, dedicação, né? Tem toda uma E coisa. Sim, dinheiro, porque assim, para eu produzir um conteúdo, né, que eu sempre encarei meu Snapchat e meu Instagram assim, um Insta Stories assim, é uma produção de conteúdo. Então, eu tô deixando de fazer algo uhum, para gerar conteúdo para milhares de seguidores, entendeu? sim. Para pessoas assistirem. Então, assim, é um investimento de grana, porque às vezes eu vou comprar alguma coisa, eu vou ter um bom jantar, e eu não vou ser feliz, porque às vezes nem sempre o jantar é bom, né? O almoço é bom, a experiência é boa. É um investimento de tempo ali. Então, chegou o momento de eu cobrar por isso. E aí eu comecei a fazer roteiros personalizados de Portugal. Eu já vi E também, Lu, que você também investe muito além de conhecer novos lugares, de viver a experiência antes de você indicar, indicar. né? Também de leitura. Eu já vi você compartilhando, né? As suas idas a bibliotecas, Sim, a sim, sim, livrarias, e tanto que você investe sim. em cultura. Porque o que acontece às vezes acontece isso, né? Por exemplo, a pessoa vai e te pede uma dica. Aí você às vezes dá uma dica, tudo bem. Tem momentos que, assim, quando eu identifiquei isso como um trabalho, ou seja, eu me posicionei como eu faço roteiros personalizados de Lisboa. Para eu fazer roteiros personalizados de Lisboa, uma vez que eu me propus a fazer isso, eu preciso ter conhecimento sobre a cidade. Sim.
Eu não posso simplesmente ter uma informação ou outra de aula de história da minha adolescência, entendeu? Então, assim, se eu vou fazer isso, então eu vou me capacitar. Então, eu vou comprar livros, eu vou estudar. E é esse investimento que eu falo, entendeu? Sim. Eu não vou dar dica de graça. Se você quiser, você vai no meu Instagram e busca lá, perde seu tempo lá pesquisando onde eu fui, nas centas mil fotos que eu posto todo dia. Agora, o normal qual é? Eu me capacito, eu estudo sobre a cidade e aí eu crio um conteúdo que pode ser um walking tour que eu vou fazer falando os 50 fatos sobre Lisboa, ou de repente vamos a Fátima, por exemplo. Nem sempre eu acompanho, mas se eu acompanho, obviamente o valor é outro, porque isso existe uma capacitação, existe um estudo, né, que eu tenho que partilhar. E meu tempo tempo, e energia que você dedica. obviamente. É, 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 bem, vamos, me ajuda, Aline, perdi o fio da meada. Não, é isso, eu vejo, e assim, quem te segue, quem acompanha o seu trabalho, percebe esse valor. Eu acho que o seu trabalho é um trabalho de muito valor, porque quando você está construindo um roteiro personalizado para um viajante, você está ali conhecendo um pouco da alma dele, um pouco do sonho dele, do desejo dele, do estilo dele. Porque é maravilhoso. Cada pessoa é uma pessoa, cada viagem tem uma expectativa diferente. A cidade pode ser a mesma, mas ela vai ser vista por outros olhos, Sim, né? sim. E eu acho que isso que é o mais fantástico, né? Você entender as necessidades daquela família, daquele casal, seja de repente um casal de amigos que veio para cá e quis o meu serviço e falou assim, olha, eu vou pedir ele, sabe? Aqui Na minha vinda. a transmissão, ela deu um delay pequenininho. E aí você estava bem falando dessa questão desse roteiro personalizado, da pessoa construir a experiência de, eu vou visitar, mas é porque eu quero fazer um pedido de casamento, eu quero fazer algo muito especial. E aí que entra o seu trabalho construindo essa experiência junto com esse visitante, né? Maravilhoso, querida, maravilhoso. Como estamos? Agora voltou, normal. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, agora voltou. Ah, que bom, que bom, que bom. De vez em quando dá esses delayzinhos mesmo. Então tá. Ótimo, excelente, querida. Mas aí eu para um tem um perfil e a gente constrói esse roteiro dentro disso. Mas eu acho que o mais importante dentro dessa transição de carreira e dessa conexão dos pontos até chegar a uma forma é que assim foi quando me deu o estalo de que nossa, eu estou trabalhando com turismo. Eu nunca pensei em trabalhar com turismo na minha vida. Mas eu sou personal anfitriã. Eu gosto de receber, eu gosto de conectar, eu gosto de falar diferentes idiomas, eu gosto de apresentar a minha casa para as pessoas. Só que agora a minha casa é Lisboa. Eu acho que, sabe, deixou de ser a casa física e passou a ser a casa cidade, de repente. Sim. Entendeu? E eu falei assim, nossa, tá tudo interligado ali. Sim. É tudo uma coisa só, sabe? E isso que é tão bonito, né, Lu? Da gente ver a nossa vida pessoal se integrando com a profissional e se integrando com a nossa parte cultural e também espiritual, porque, né, exige da gente toda essa coisa interna de se perceber, de confiar na sua potencialidade, confiar em qual crença você queira, mas de entender que tem um tempo para as coisas virarem, né? Eu falo que a gente tem que resgatar mais a crença, além dessa questão das nossas potencialidades, mas ter mais fé na gente mesmo, na fé que
as coisas vão acontecer a partir do seu movimento. Eu falo que a gente tem que respeitar a segunda lei de Newton, que toda ação vai gerar uma reação, é um fato, né? E de se colocar sempre em movimento. E na verdade também, e assim, e o medo sempre existe, né? Sim, sim. O medo tá sempre ali, dando certo ou dando errado. Sim. Mesmo dando certo, bem, eu vou falar assim de mim, e no meu caso eu sou uma pessoa assim mais frágil mesmo, então esse medo me acompanha, entendeu? Mas ao mesmo tempo é aquilo, né? Tá com medo, vai com mesmo medo. Vai com medo mesmo, sabe? Se você tá com medo, vai com medo mesmo e segue em frente. E é isso, tipo, hoje, atualmente, tá? O que tá acontecendo na minha vida? Profissionalmente falando. Essa questão do receptivo, da persona anfitriã, me proporcionou, e a interação com os meus seguidores me proporcionou escrever para blogs, que era algo que eu sentia muita falta, que era escrever, que era algo, uma habilidade que eu tinha lá atrás. E mais uma coisa que isso me faz muito feliz. E a segunda coisa que agora assim é muito positiva para mim é que os meus serviços foram contratados para uma empresa que faz gestão patrimonial aqui em Lisboa, uma empresa brasileira. Uau. Que hoje tem sede em Lisboa, chamada Global Trust, e eles fazem toda essa parte de consultoria patrimonial para os brasileiros que querem investir aqui. E muitos dos brasileiros querem investir aqui, mas não conhecem Lisboa. E aí então, entra Moredinha com todo aí entra a Moredinha nessa parte de receptivo, de estruturar, de entender como vai receber essa pessoa aqui, como você vai mostrar para ela qual é o bairro que melhor atende a essa expectativa de mudança. Lindo. Então, assim, acaba que no final tudo é um ciclo, né? Acho que vai se fechando e até o momento que você se sente realizada. Pode ser que, por exemplo, agora eu tô a minha flexibilidade de horário que eu tanto gostava e queria, ela se foi um pouco, mas ao mesmo tempo eu tô realizada em outros quesitos, né? De repente, eu tô com um salário, não é? Tipo, você acaba compensando de outras formas. Tipo, o meu trabalho foi reconhecido depois de 1 ano e meio aqui, trabalhando com receptivo. Ele foi reconhecido e agora eu estou prestando serviço para uma empresa, o que é muito bom, que é muito positivo. Isso dá um carinho assim no coração. Sim, e o reconhecimento é uma conquista, né, Lu? Foi conquistado, é algo que foi conquistado, né? E Lu, e hoje fala. Desculpa, amada, eu te interrompi. Não, pode falar. Senão eu vou ficar falando aqui, ó. Eu queria te perguntar se hoje você sente que ama o que você faz. Ai, cara, assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que ainda tô nesse processo de construção. Eu acho que ele não vem de uma hora para outra. Eu acho que é um reconhecimento. Eu acho que talvez essa forma, né, da conexão dos pontos, ela esteja quase no fim, ainda não chegou no fim. Mas tem uma frase, né, que um mentor espiritual meu falava, que era isso, tipo, o mundo foi feito perfeitamente para você, né? E eu não pensei que eu fosse de repente ser contratada para uma empresa para proporcionar, não ensinar, mas implantar essa questão de um receptivo de turismo em uma empresa. Hoje eu me sinto lisonjeada por poder fazer isso e trabalhar com marketing digital dentro dessa empresa. Eu também não pensei que eu fosse trabalhar com isso. Então, assim, eu estou muito feliz, mas eu acho que as conquistas, ainda tem muita conquista por vir, sabe? É uma construção, né, Lu? É uma construção. É uma construção. E pode ser que mais tarde, sei lá, daqui a alguns anos eu decida chutar de novo um balde. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Lindo, lindo.
Lu, assim, eu me sinto muito honrada de hoje ficar sabendo um pouco mais da sua história, um pouquinho mais da sua Ai, história. que isso. E também queria te falar uma coisa que você falou assim, eu sou muito medrosa, mas não é essa a imagem que você passa, né? É muito pelo contrário, que acho que quem te segue e vê o que você fala, o conteúdo, a alegria. Eu acho que assim, uma palavra, se fosse me falar assim, definir Moredinha, eu falaria de cara alegria, porque mesmo acho que com momentos desafiadores, e você também já compartilhou coisas desafiadoras que você Bastante. você não perde essa alegria do compartilhar, e eu acho que essa talvez seja a sua maior armadura contra o medo. Né? E aí eu tô lembrando uma parte do livro da Elizabeth Gilbert, que chama A Vida Criativa Sem Medo, que ela fala exatamente o que você falou. O medo sempre vai existir. Só que a Sempre. gente vai negociar com ele, que ele pode vir com a gente nesse processo criativo, de cocriação, de construção da nossa carreira, da nossa vida. Ele pode até vir com a gente, mas ele vai no banco do passageiro, ele não vai comandando o volante. Quem comanda o volante é a gente. Né? É boa essa frase, muito boa. É lindo, o livro da Elizabeth Gilbert chama Vida Criativa Sem Medo, e que ela traz essas lições realmente do dia a dia, né? Então, mais uma vez, agradeço toda a sua generosidade de tempo, de energia, de compartilhar a sua história. Viu? Vou continuar mais do que nunca seguindo os seus passos e quero co-criar a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Ai, por favor! De sentir um pouquinho aí da sua energia. E conta comigo sempre que você precisar também. Se algum dia usares o universo te trazer para BH, você já tem uma anfitriã aqui de braços abertos. Ai, que máximo! Esperando, tá? Aline, muito obrigada, de verdade. O que eu faço assim, fazia, né? Agora eu nem tenho usado muito o Snap, muito mais um Insta Stories. As 2 últimas semanas também foram muito corridas, nem consegui compartilhar muita coisa. Mas, assim, eu acho que acaba que todo mundo passa pelas mesmas coisas. Pode ser intensidades diferentes, né? Sim. Mas todo mundo passa pelas mesmas coisas. E eu acho que comigo sempre eu usei muito as redes sociais, especialmente o Snapchat, fiz grandes amigos no Snapchat, por expor exatamente essas fraquezas, os medos, esses momentos que às vezes a gente não sabe assim, e agora? Sabe, para onde eu vou, seja no casamento, seja na profissão, seja uma situação de saúde na família, mas eu acho que quando nós compartilhamos assim essas questões mais profundas e de maior densidade, acaba que a energia em volta, as pessoas se unem, e eu acho que essa energia acaba transformando e acaba revelando uma solução. Sim, sabe? É a rede se conectando. Eu falo que uma rede de um pescador, ela só consegue funcionar quando tem os pontos, quando tem os nós. E nós somos os nós, né? A gente vai conectando ponto com ponto e a rede vai se ajudando. Eu acredito muito nisso também. É isso aí. Eu acho que é a rede do bem. E vamos em frente. Com medo, com tudo nós vamos. Sim, é isso aí, querida. Olha, muito obrigada. Viu? Tenha uma linda semana e nós vamos compartilhar essa mensagem para o mundo e que isso possa também inspirar, gerar novos pontos de conexão e iluminar a vida das pessoas que estão precisando dessa mensagem. Tá? É isso aí. E olha, quando você vier para Portugal, então chegando em Portugal, venha, entre em contato comigo e você também que esteja nos assistindo. Se você não me conhece, é Moredinha no Instagram Lumoreda. Me segue para você ter todas as dicas de Lisboa, dessa cidade maravilhosa. Sim, sim, Amanda. Você vai fazer o meu roteiro personalizado. Oba! Um beijo, querida. Um beijo. Obrigada. Tá bom, tchau. Tchau.